Olá, Tubino. Olá, você que nos acompanha pelo canal Tubino Entrevista. Iniciamos hoje uma viagem de descobertas, uma série de vídeos que vão falar sobre as vibrações e suas influências no ser humano. Vibrações sonoras, vibrações visuais, como elas nos afetam, como elas podem ajudar e como elas podem nos atrapalhar. Através de conceitos já trabalhados em entrevistas anteriores do canal, vamos revisitar esses conceitos e trazer em profundidade como isso funciona na prática. Sons, cores, mantras, orações, vibrações sonoras e visuais, sua influência no ser humano. Então, a partir de agora, convido a todos vocês a acompanharem essa série que explicará como elas funcionam e como elas podem nos ajudar no nosso dia a dia. Pois novamente estamos nos reunindo com vocês para trazer tema que eu tenho certeza vai ser do seu interesse. GBUX Previdência e Seguro de Pessoas é a empresa que nos apoia para que possamos chegar trazendo sempre novidades para vocês, assuntos que interessam realmente ao nosso conhecimento. Se você quer crescer também, entrar nesse time, aperte seu botão. Aqui no YouTube nós estamos lhe esperando quinzenalmente com uma novidade. Essa novidade fica lá gravado, você pode repeti-la quantas vezes quiser, buscando os telefones, os endereços dos entrevistados aqui e que você tem vontade de fazer contato direto, tá bem? Daqui a pouco a gente volta. A física moderna já nos diz que tudo no universo é vibração. Tudo que existe no universo é formado por moléculas, e essas moléculas são formadas por átomos. Esses átomos são elétrons que giram ao redor de um núcleo. Esse giro, essas voltas que eles dão ao redor do núcleo, geram uma vibração. E essa vibração compõe o nosso corpo físico, nosso corpo mental, tudo que nós fizermos gera vibração. Hoje nós vamos entender um pouquinho, nesse vídeo, o aspecto vibracional, como ele funciona, e vamos na continuidade depois falar sobre ressonância e sobre frequências. Então, quando a pessoa vem com uma lista de dificuldades, de problemas, de escassez, então a gente aborda todos os aspectos, tanto materiais, profissionais, afetivos, Aí eu coloco ela depois deitada na maca, faço um relaxamento com ela e vou tocando o sino de cristal, porque o som ele tem a propriedade de penetrar profundamente no nosso corpo emocional, porque a constituição média do nosso corpo é água. Então, quando o som penetra, ele rompe os bloqueios, ele dissolve as impurezas dele. Isso, as toxinas, Porque o trabalho é direcionado para as glândulas, Nós temos os chakras, cada chakra tem uma glândula. Se essa glândula deste chakra está intoxicada, ali o órgão adoece, ele enfraquece e adoece se não é restabelecida a energização, o fluxo da energia. Então eu faço uma visualização com o sino de cristal e aí a pessoa, ela se sente muito melhor. E é possível fazer uma demonstração como funciona? Sim, pode ser. Por favor. Nós estamos conversando com a Ana Batistel, que é deste espaço maravilhoso chamado Espaço Holístico Terapêutico Quanin. Quanin, isso.
Então este é o sino. E trabalhando com energia e com espiritualidade, o primeiro passo é fazer o relaxamento. Bom, a frequência desses movimentos vão gerar diversos níveis diferentes de percepção do ser humano. Desde das ondas de rádio, que são ondas mais abertas, né? Frequências mais espaçadas, até os raios gama, que são vibrações bem altas, frequências bem altas. Se nós encontramos a frequência visual, né, que é o que o nosso olho percebe, no meio dessas faixas de frequência entre o rádio e entre os raios gama, a gente encontra a frequência visual, que são as cores. Então, através dessa frequência, a gente vai encontrar a faixa visível. Então, nós temos dentro desse espectro o que a gente chama de ressonância, que são faixas vibratórias que ressoam uma com as outras. Se nós pararmos para pensar, o nosso corpo é feito basicamente de água, né? São 70% de água. Toda essa água, que também é muito sensível aos processos vibracionais, nós vamos mostrar algumas imagens de como uma molécula de água se comporta em determinados sons, né? E se a gente imaginar que 70% do nosso corpo é formado por água, a influência de vibrações sonoras para o nosso organismo é muito grande. Foi feito um estudo que a água exposta a determinados tipos de som geravam, elas geram, essas moléculas, diferentes formatos harmônicos, né, como mandalas, e isso está dentro de nós. Então imagine a influência que essas vibrações sonoras boas ou negativas têm para o nosso organismo. Mas a metodologia de trabalho vibroacústico com taças tibetanas é algo que é milenar. Milenar, vem lá dos nossos antepassados mesmo, né? Sim, lá. Ah, aqui tem uma história interessante, posso contar? Sim. Em 2018, eu estive no Peru. Fui fazer turismo. E nós tínhamos um guia xamânico, um guia xamã. E aí nós estávamos em Cusco, no Templo do Sol, numa sala redonda. E ele disse assim, olha, esse lugar onde nós estamos é um templo, mas diferente do que as pessoas imaginam de templo, nunca foi um templo de adoração. Isso aqui era um templo de cura. Mas eles tinham um método interessante de cura. Estão vendo essas ventanas, essas janelas fechadas aqui ao redor dessa sala? Alguns dizem que tinham imagens nessas janelas. Não tinha nada de imagem. Elas tinham placas metálicas penduradas. As pessoas vinham até aqui, eram recebidas pelos sacerdotes. Elas eram colocadas conforme as suas condições físicas, conforme as suas necessidades, no centro da sala, e esses sacerdotes percutiam as placas, e o som das placas harmonizava e alinhava os corpos, as células, ou o corpo físico, o corpo mental, o corpo emocional e espiritual dessas pessoas. Eu não conhecia na época isso aqui. Que beleza, né? Aí eu me lembro que estava com a minha mãe e disse assim para minha mãe, puxa vida, isso eu ia gostar de fazer. Essas taças não são percutidas no ar, elas são depositadas sobre o corpo da pessoa deitado e são percutidas de uma forma muito suave, pouco audível ao ouvido, mas muito sensível ao corpo. Pelo organismo, o organismo em si e vai receber essas vibrações, né? Exato. E assim, ó, o maior objetivo dentro disso tudo é atingir um tal estado de relaxamento, de forma que o som possa reorganizar a minha estrutura interna e permitir que o meu corpo acesse a informação de cura que está dentro dele. As taças não têm uma panaceia,
elas têm o poder de reorganizar as células a nível celular mesmo, tá? Permitindo que o corpo mesmo encontre novamente a informação que ele precisa. O seu equilíbrio próprio ainda. Didgeridoo, o instrumento dos aborígenes australianos, né? É uma amostra de como instrumentos eram utilizados na antiguidade, uma sabedoria já ancestral, né, para trazer cura e equilíbrio para o ser humano. As taças tibetanas também, um estudo todo atual, né, feito na Europa, mostra a influência dessas vibrações sonoras das taças tibetanas no ser humano, né, na cura. E vamos falar um pouquinho hoje também sobre algumas técnicas utilizadas aqui na América também para cura. Esta é uma das grandes questões que nós vamos falar hoje. A música ela tem um lugar especial no cérebro, separado das demais memórias. Desculpe. Então, por exemplo, para citar um exemplo prático, no Alzheimer, às vezes a pessoa esquece do nome da sua cônjuge, o nome do seu filho, mas não esquece da música que ouviu tantas vezes na infância. É uma memória à parte. Isso é um fenômeno que foi descoberto há poucos anos, 3, 4, 5 anos atrás. Então, essa singularidade da música ter um circuito cerebral à parte dos demais. Tem um escaninho lá, onde ela vai se depositando ali só a parte musical, né? Perfeito. Então, de maneira que... Isso em todas as pessoas. Em todas as pessoas. Então isso é um grande fenômeno, isso daí foi uma porta que se abriu para o Alzheimer, para o tratamento. Repetindo, a pessoa esquece o nome do esposo, da esposa com quem conviveu 40 anos, mas não esquece daquela música que ouviu na sua juventude. Então a música ela tem essa questão muito singular, né? Por que o jovem às vezes aprende um monte de música, de letra difícil e não estuda direito? Porque é outro circuito. Então agora cada vez... desculpe, gente. Cada vez mais a gente vai começar a usar a música para tratar doenças neurológicas, para o ensino, para aprendizado. A música ela está entrando como uma nova ferramenta, não só de entretenimento e de cultura, mas de estudo, de terapia mesmo. O que nós temos? Voltando para a taça tibetana. A gente tem na ilha de Malta, foi encontrado no subterrâneo, eu gosto sempre de falar desse achado, uma estrutura subterrânea, uma pequena cidade, em que o som 111 Hz, som grave, ele é amplificado lá. Então se você fala normal, não vai ser amplificado. Se você fala um tom mais grave, vai começar a reverberar. Nessa estrutura hipogeu, tem bem no centro um ponto que se acredita que ali era talvez um hospital, que a pessoa ficava no meio e ficava aquele som reverberando para a cura. Por que se acredita que é um hospital? Tem esculturas de pessoas dormindo, descansando, e foram encontrados 6.000 esqueletos ali. Então talvez era um complexo, um hospital, um cemitério. O que se conclui, não se sabe direito, mas o que se conclui é que existiam estruturas sonoras de cura na antiguidade. Estruturas arquitetônicas construídas com finalidades sonoras e de cura. Hipogeu em Malta. É incrível isso. Já pensou num hospital, em vez de ele ser construído quadrado ou da forma que o terreno permite, ele ser pensado, todas as suas curvas, os seus ângulos, para um melhor som. Entende? Então aqui terminamos hoje esse nosso primeiro vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado. O nosso próximo vídeo vai trazer assuntos relacionados à ressonância e como isso funciona, como as ondas vibracionais e as cores entram em ressonância e podem nos ajudar. Vamos falar um pouquinho também sobre os chakras e como eles funcionam no nosso equilíbrio energético. Até a próxima, obrigado para vocês que nos acompanharam até agora. Tubino, um abraço, muito obrigado.